meu grupo de membros querido. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam esses olhos que a gente não vê? E vocês estão bem? Vamos lá. Vamos continuar trabalhando sobre os dentes. Tem alguma pergunta, Biel, da parte que você deu? Uma pergunta que eu vi nos comentários do vídeo anterior é referente aos dois dentões aqui da frente. Se eles têm uma importância maior por serem tão grandes, por serem o da porta, digamos assim. Sim, eu ia falar sobre isso hoje, né? Esses dentes daqui da frente, eles revelam para nós o nível de força e de agressividade, não agressividade de violência, às vezes até vai a violência também, né, que a gente teve para poder irromper dentro da nossa família. Eu, por exemplo, tenho um dentão danado, aqui, ó, né, que é o dentão da Mônica. Acrescentando aqui que o Maurício de Souza, aqueles personagens dele, Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, aqueles personagens ali não são à toa, não, viu? Tem uma pesquisa importante, né? O Cebolinha, que é o inventor, então fala dessa capacidade inventiva da criança, que ali no mundo dos quadrinhos, o Cebolinha fazia as suas invenções. Aquilo também era uma forma dele chamar a atenção dos pais, de permitir o aspecto inventivo das crianças, não é? A Magali, né, que ela sempre está buscando um irmão, era o Dudu, era a melhor amiga da Mônica. Magali é a que mais busca ali estar com todo mundo, né, falando um pouco dessa necessidade que a criança tem de conviver com muitas crianças. A Magali, ela brinca com o Dudu, ela toma conta do Dudu, ela tem umas amiguinhas, ela brinca com as bonecas, ela brinca com o mingau, o gato dela, né? O Cascão é esse lado rebelde mesmo da criança, né? Que não quer tomar banho, faz birra. Esse lado rebelde, que tudo isso faz parte. Claro que os pais têm que agir, mas que tudo isso faz parte. E a Mônica, com os dentões, né, revela assim, ela não consegue dialogar, né? O Cebolinha leva ela no bico o tempo todo. O Cascão também, então ela já parte para a coisa da agressividade. Então, uma pessoa que, se ela tem que dentro de casa lutar muito pelo espaço dela, se ela não é uma criança que não se sente compreendida, não é? Esses dentes, eles vão ficar mais proeminentes do que o normal. Também é uma tendência. Na minha casa, por exemplo, ninguém tem. É eu que tenho mesmo esses dois dentão. Assim, né? Essa força primal, ter que puxar mesmo, né? Essa força primal para poder conseguir ter seu espaço. Então, não tem a ver com o nível de agressividade. Entenda que a agressividade não é violência, né? Porque se uma criança precisar também cometer violências para ter espaço dentro de casa, aí já, claro que vai dar coisa nos dentões também, mas já vai estar mais evidente. Eu falo da agressividade também no lado positivo, no sentido de irromper, entendeu? De conseguir dizer assim, peraí papai, peraí mamãe, peraí irmãozinho, vovô, vovó, esse espaço aqui eu gosto de brincar com isso, eu quero isso, lutando já pelo processo da individuação, né? Então, esses dois dentes é todo o nosso movimento yang, no sentido de transformar o yin no yang, né? De agir, de atuar. Então, tá aí respondido. Mais alguma pergunta, Bel? Então, este movimento do yin se transformar em yang se mostraria num ponto de transição da parte superior da boca para a parte inferior? Exatamente. E esses dois dentes na parte inferior seriam a transição do yang para o yin? Do yang para o yin, exatamente. Por isso que eles são menorzinhos. Por isso que eles são menorzinhos. Não é? Alu, e quando acontece da pessoa ter que tirar muitos dentes e fazer implante, fica com um dente que não é o verdadeiro? Então, os dentes é uma coisa bem forte, né? É uma das partes mais duras do nosso corpo. Se você for ver lá no livro de sonhos que eu escrevi, sonhar com dentes quebrando, dentes partindo,
né? Significa modificações, coisas muito endurecidas que nós tínhamos, verdades muito cristalizadas, que o viver está fazendo a gente ser uma pessoa mais maleável. Então, o dente ele é uma parte bastante dura. Então, perder os dentes é uma questão bem séria. Existem doenças, né? Que a pessoa pega uma bactéria na boca, aí é outra coisa, né? Aí vem mais de fora para dentro. Eu estou falando de dente para fora mesmo, pessoas que têm tendência a ter uma deterioração nos dentes, fala muito de fragilidades emocionais, de coisas que teve que viver muito duras, né? Que teve que enfrentar a dureza na vida, né? Na gengiva, aqui embaixo, onde estão os dentes, é onde tem o maior número de ramificações nervosas. Então, a pessoa que passa por muito nervoso na vida, e aí duro para cada um é uma coisa, né? Tem gente que o duro não teve uma vida sem grana, às vezes o duro teve um pai ausente, morava dentro de casa, mas enfim era ausente, ou mãe, não é? Pai e mãe que brigavam muito, enfim, pessoas que passam por tensões nervosas muito grandes, crianças, ou adolescentes, ou adultos, enfim, que passam por essa tensão nervosa, tem uma tendência a deteriorar os dentes. Acompanhamento de obsessor também, não é? Acompanhamento da energia deteriorada do obsessor, quando a gente tem um obsessor que está acompanhando já a gente há muito tempo, ou ele não é a gente, mas ele está na nossa casa há muito tempo, uma das partes que começa a deteriorar é o dente, a pessoa fala, não entende, ela escova, trata, cuida dos dentes, vai no médico, toda hora está com cárie, a coisa mais difícil do mundo eu tenho uma cárie. Mas vai no dentista toda hora e tá fazendo cárie, quebra a ponta de dente, isso e aquilo, entendeu? Isso pode também ser acompanhamento. Ou seja, teve densidade ou de obsessor encarnado ou de obsessor desencarnado, né? Que mexe com o nosso sistema nervoso, enfraquece os dentes e a pessoa perde os dentes. E durante o nosso encontro aqui a gente vai ver, né, estudando dente a dente, que tipo de densidade foi, tá? Vai ser mais para frente. Alu, atualmente há muitos implantes com o que é chamado de lentes de contato, por motivos estéticos. É como se colocasse, raspa o dente e põe um dente que é uma lente de contato que fica uma faceta, mas por questão estética, que se tem muito atualmente. Ficar com o dente colorido? Não, é como se você colocasse, raspa um pouquinho o dente e coloca uma faceta, uma plaquinha, como se fosse um dente, fingindo que é um dente, tudo grande, bonito e branco. Tem-se muito esse hábito atualmente, nem sempre por questão funcional. Tudo que a gente mexe numa estrutura natural não é bom, né, gente? Nem sempre a estética é bom. O dente é osso, né? O osso nosso, né? Que vem de nós, enfim. Dentro do que eu estudo e conheço, o dente é escovar dente. Entendeu? É escovar dente. Inclusive, eu estou preparando para vocês, a Flavinha já está bem atenta como isso, uma pasta de dente que vocês vão adorar. O pessoal vive pedindo isso. É que a gente não tem dinheiro para fazer tudo, entendeu, família? Vai vendendo, vai comprando, vai vendendo curso. E aí a gente vai se capitalizando e mandando fazer as coisas. Não é que essas coisas a gente paga o estoque todo da fábrica para fazer. E se a gente quer colocar num preço melhor, a gente tem que chegar na fábrica e dizer assim, eu quero 2.000, 3.000 disso aí para você fazer para mim. Entendeu? Então, mas a gente está fazendo. A Flavinha já está lá em cima da pasta de dente e dentro de meses vai estar saindo, sim. Por falar nisso, eu queria falar com vocês sobre um curso que foi pedido muito por vocês, que é o curso do Gênesis Espiritual. O Biel até pediu aqui para eu poder ler. Aqui, né? Você já me deu. Já? É possível. O Biel quer tanto vender o curso, galera, que já queria me dar mais um papel desse. Já estava aqui, ó. Vamos pro marketing. Plim, plim. A Lu Gamache também é garota propaganda.
Gênese espiritual de planeta Terra, Atma Vidya. Então a gente vai fazer um curso mais ou menos entre 27 e 30 horas. Biel preferiu dizer assim, porque às vezes já acabou o curso, eu acho que ainda não está bom, eu fico dando mais horas, né? Então vai ser alguma coisa entre 27 e 30 horas. E a gente vai estudar um primeiro módulo. Se a pessoa não gostar, porque esse é um curso longo. Se a pessoa não gostar, ela não joga dinheiro fora. Então a gente vai trabalhar a gênese da quinta essência, ou seja, como é que o éter, né? Essa quinta essência que cria o nosso perispírito, a quinta essência que cria o nosso campo áurico, como é essa gênese dela. Vamos estudar o segredo mago das cores, não é? Que as cores promovem transmutação energética. Já fiz até um curso sobre isso aqui. A magia, tudo ligado às cores, nós vamos estudar. Chama-se o primeiro labirinto. Biel, você quer que eu leia isso tudo mesmo? Não. Bota aí na tela. Não precisa ler tudo não, só falar um pouquinho sobre o curso. Assim, então, o curso é bom, a gente vai estudar sobre a sombra estagnada, o que é que ela reproduz. Vamos estudar a sexualidade do planeta Terra. Este curso será com material didático, o livro Hermenêutica de Deus e o Código Original, que é um livro que vocês me pedem toda hora, já está na gráfica. Está fazendo esse livro aí para esse curso. Tarará. Tá ótimo. Se o coração bateu, vai lá e faz. Se o coração não bateu, vai fazer o quê? Não vai lá fazer. Né? Mas é porque eu estou querendo falar uma coisa hoje para vocês que é muito importante. Eu quero passar para vocês as 3 escalas da dentição que ajuda muito no nosso processo de autoconhecimento. Principalmente para quem tem filhos pequenos, poder orientá-los melhor e quem já está adulto poder compreender alguma coisa que pode ter acontecido com a gente na infância, não é? Então a escala dentária, ela obedece 3 idades, tá? 3 idades. Pra você ter uma ideia, os dentes de leite não participam dessa escala. Né? Não participam porque o que está ali é uma coisa que ainda é muito o que era do outro, entendeu? Tem muito a ver com nossa fase de amamentação, enfim, né? São dentes sem raiz. O que é considerado dente são os dentes fixos. Né? E essa escala começa a contar aí dos 7 anos. Então, dos 7 aos 21 anos de idade, passamos por 3 escalas de dente. Né? A primeira escala tem o nome de movimento, que é algo em torno dos 7 aos 14 anos. Tem gente que diz 11, 12, mas é uma média muito baixa. 14 é uma média boa, porque pode vir aí para 12, como pode um pouquinho para 16 também. Tá? Então é uma média. Né? Como 21 também é uma média. Pode acontecer entre os 19, principalmente quem caminhou nessa média com 12, né? Viver isso aos 19, ou também mais para frente, em vez de 23, viver isso aí com 25 e tal. Mas essa é uma média. 7, 14 e 21. Entre 7 e 7 anos, se estamos no nosso processo tranquilo, sadio, em todos os níveis, não é? Aí influencia a nossa imunidade. Criancinha que é muito doentinha, às vezes o dente não tem nem força de nascer. Entendeu? Então, criança que está com 7 anos e não está começando já a anunciar ali a queda dos dentes de leite, pelo menos, né? Os dentes de leite estão começando a cair, porque normalmente o dente de leite começa a cair entre 6 e 7, né? Mas entre 7 e 8 anos os dentes de leite não estão começando a cair. Ali tem uma coisa que pode ser de origem física, né? Uma baixa imunidade, que está trazendo ali um atraso, um retardamento, veja bem, do dente, né? Não é mental, nada disso. Como pode ser uma coisa física, como pode ser também questões emocionais. Crianças que têm medo de crescer, não é? Crianças que é a síndrome do Peter Pan, que nos adultos fica mais fácil de se ver, vamos falar sobre isso, mas já começa a anunciar na criança.
né? Se a criança ela tem dificuldade de fazer a troca de dente, já está aí com 8, 9, nem começou ainda a trocar nenhum dente de leite e não tem nenhuma questão física, é uma criança que ela está usando todos os seus recursos psíquicos e nervosos para não crescer. Isso pode levar também desempenho ruim na escola, não querer aprender para não crescer, não é? Não sair do colo da mãe, do colo do pai, ter atitudes de criança com menos idade, entendeu? Uma criança que já está aí com 7, 8, 9, então é gritante, não é? Aos 9 anos de idade, já é para ter nascido alguns dentinhos, inclusive fixos, né? Desses, que não é o de leite, né? O de leite é considerado provisório. O outro dente. É uma criança que ela pode estar ali se sentindo insegura, com alguma insegurança, com relação ao pai, à mãe ou aos dois, né? E que ela não quer crescer. E aí pode vir uma série de outras coisas na sequência. Também não querer comer, entendeu? Não é consciente isso, é inconsciente. Não querer comer, não querer fazer nada que indique o crescimento, indique que está ficando independente já dos pais, né? E os dentes é uma boa coisa para a gente observar. Se isso não for tratado psicológico, se for físico, é o médico que vai passar os exames, vai ver os hormônios, enfim. Mas se for emocional, isso não passar, essa criança pode manifestar depois o que se chama a síndrome de Peter Pan. Peter Pan é da Sininho, lembra? É aquele menino que não quer crescer. O Peter Pan, ele não quer crescer. Por isso que pegaram esse nome, Peter Pan. Entendeu? Então ele pode estar chegando aí também na adolescência e manifestando que, como é muito novo, às vezes os pais ficam assim, não, ele é mais devagar, tem 14, 15 anos, ainda tem comportamento de 10, 11, nubla. Mas aí à frente não quer passar no vestibular, não sabe o que é que vai fazer, qual o curso que vai fazer na faculdade, entendeu? Se matricula em um, sai, vai para outro, vai para ali, vai para aqui. Ou seja, não desenvolve responsabilidade. Às vezes até demonstra alguns comportamentos que são maduros, a gente diz, nossa, olha, está amadurecendo. Mas outros que são bem imaturos, não é? Então, é bom a gente ter uma atenção com isso. Quem não quer estudar, no fundo não quer crescer. Entendeu? Mesmo que esse jovem manifeste alguma maturidade para algum prisma da vida, não é? E quando fica adulto, por exemplo, também não consegue ter responsabilidade com o trabalho, se casa, não tem responsabilidade com os filhos, não é? Então, isso já começa, isso já pode ser tratado. Os dentes, porque os dentes são uma coisa física, aqui, concreta. Então, os dentes dão muito esses sinais. É preciso a gente ter atenção, não é? Entendeu? Desse processo. Então, dos 7 aos 14, em média, né? Já disse, tem gente que dá uma média mínima para 11, 12, eu prefiro os 14. Aos 14 anos, a gente entra na fase do despertar. A força dos dentes crescendo, aos nossos 14 anos, né, já tem que estar alguns dentes acontecendo na nossa vida, né? Só não, esses dentes mais de trás demoram mais de crescer aí. O siso, por exemplo, ele vem em torno dos 21 anos, já tem gente com 18 também que já tem siso. Isso que eu estou dizendo é uma média. Então, no período da adolescência, esses dentes que vão se formando, assim como a primeira escala foi chamada de movimento, que fala disso, né, da movimentação da criança, a segunda é o despertar. Então, um adolescente que está tendo dificuldade de viver o seu despertar enquanto indivíduo,
né? Todo mundo fala de que a adolescência é uma fase difícil, e é mesmo, porque já não é mais criança e os pais ainda não sabem o quanto já é adulto. Um pai nunca sabe, será que já tem maturidade para isso? Será que, né? Será que já tem maturidade? Será que eu não estou botando meu filho para fazer uma coisa que ele não tem maturidade, mas que eu estou favorecendo isso, tipo dirigir, viajar sozinho, enfim. Então é uma fase muito complexa. Por que o despertar? Porque é o momento em que tudo o que o ser dessa idade não quer ser chamado de criança, ele não quer ser comparado. Essa fase ele já passou, ele já... Isso é uma criança que está em equilíbrio, não é? Que tem equilíbrio, um adolescente equilibrado, aos 14 anos, ele quer conquistar o espaço dele, ele vai estar sempre propondo fazer coisas que algumas ele ainda realmente não tem condição, isso precisa ser dito ele com toda clareza, e mais algumas ele já tem condição. Né? Então, tudo que um adolescente não quer, ele não gosta de ser levado para a escola junto com o irmão pequeno no carro. Se tiver uma bicicleta, o pai vai de carro, ele prefere de bicicleta, porque ele não quer ser comparado, né? Ele não quer ser... ele precisa dar um ponto final na infância. E esse ponto final na infância é dado, não é? Com mais agressividade, como eu falei, né? Criança que precisa se colocar mesmo, brigar, senão o pai vai deixar, a mãe vai deixar em casa, sem fazer nada na vida ali, não deixa crescer. Entendeu? Tem pais que eu já tive caso de paciente, a filha está com 18 anos e não menstruar, né? Mas a mãe era aquela que queria ser amiga, que se vestia como mulher muito mais jovem, os amigos da filha para casa, ela queria dançar rock and roll com os filhos da... Entendeu? A mãe não queria envelhecer, não queria... Tinha uma relação hormonal ali, que essa moça tinha 18 anos, parecia que tinha 13. Fisicamente, não botava, não tinha seio, não vinha, né? A mulher não vinha. E foi sério, assim, teve que fazer terapia para isso começar a vir a se desenvolver, né? Então, essa fase aí dos 14 anos, e isso influencia muito, pode ter cólicas menstruais, muito grande, né? A Tatá tinha, principalmente nas coisas que ela disputava com a Gabi, né? Eu ia explicando para ela, cólica é tudo, mas essa força que está fazendo para disputar, né? A Gabi sempre foi, para ela, assim, a mais velha, né? O mito, e se a irmã fazia uma coisa que ela não aprovava, ela sofria muito com isso também, né? Então ela tinha, assim, muitas cólicas menstruais, depois foi melhorou, né, Biel? Sim, melhorou muito. Pois ela foi entendendo isso, foi amadurecendo, foi entendendo isso e passou, não é? Mas a relação, principalmente, que a menina tem com a menstruação tem muito a ver com a dentição. Vamos começar a fazer muita cárie aqui na frente, não é? Ou os dentes da frente ficarem muito pequenininhos, não se sabe? Tem gente que tem dente aqui na frente, parece que não tem os dentes de cima, né? Existe o dentão, mas existe o dentinho também, né? Quer dizer, aquele que a criança quase não se desenvolveu. Não é diferente dos dentes do lado, enfim. Não é? Então, é bom para a gente prestar atenção a isso. Então, sua filha ou seu filho está com questões nesses 4 primeiros dentes daqui, é preciso ter bastante atenção. E se soma, né? Muita dor, muita cólica menstrual, tudo isso tem a ver com se assumir, estar com o seu eu, não é? E aí entra uma coisa que é o período dessa idade aí, que tem a ver com a cumplicidade, né? O olhar que me reconhece. O adolescente que o pai acha ou a mãe acha que é criança, está expondo o seu filho adolescente a perigos muito grandes na rua, entendeu? De pessoas começarem a dizer, não, mas você é grande, seu pai não aceita isso, e aí, não, vamos, você já é grande, vamos fumar maconha, vamos isso, vamos aquilo, entendeu o que eu estou querendo dizer? Usar essa carência para aprender a dirigir sem pai e mãe saber,
entendeu? Dizer que está na escola e está no bar tomando bebida alcoólica, né? Então, é muito importante essa fase do despertar. E os dentes mostram muito isso. Né? O menino que fica com esses 4 dentes começa a entortar e tem que usar aparelho. Tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Lembrando que a gengiva é uma região onde o sistema nervoso mais atua, mas está ali. Qualquer coisinha na gengiva, né? Se a escova bate um pouquinho, aquilo dói, a gente vai longe. Por quê? Porque tem muitas ramificações nervosas na gengiva. Alguma pergunta até aí, Bill? Algumas perguntas sobre o siso, de pessoas ou que nascem sem o siso. O siso eu não falei ainda. Vamos terminar essa parte aqui, Bill? Pronto. Só tem pergunta sobre o siso, não tem pergunta sobre o que eu estou falando. Tem uma pergunta que tem a ver, que é o que ocorre com crianças de 7, 8 anos que os dentes não caem sozinho de jeito nenhum? Pois é, não querer crescer, né? Foi o que eu acabei de falar. Entendeu? O dente não cai, tem que o dentista tirar. Ali já está dando uma indicação de não querer crescer, né? Ter medo de crescer. Entendeu? É o primeiro sinal. Esse sinal pode se manifestar lá na frente também, de não querer assumir responsabilidade, não é? Pode se manifestar em outras idades de outra forma. Eu já tinha falado sobre isso, talvez a pessoa tenha chegado e não tenha visto. Mais alguma pergunta? Muitas reflexões sobre o que você falou da questão da menstruação, que hoje em dia, cada vez mais, as meninas estão menstruando mais cedo, está muito estranho essas coisas, está bem diferente. E os dentes, né, gente? Nossa, hoje todo mundo usa aparelho, né? Os dentes têm sido, assim, uma coisa séria, não era tanto assim, né? É essa coisa que está muito mexida aí. Né? Tem coisas que os meninos não têm condição ainda de fazer, mas os pais, muitas vezes, para agradar, deixa fazer. Ele faz uma coisa que ele não tem maturidade para fazer. Né? E está fazendo e está extrapolando numa coisa, mas aí aquilo que seria a função dele fazer, aí ele não dá conta de fazer. Né? Porque sobre um aspecto da vida está fazendo muito além. Então, tudo isso vai dando uma série de desvios de caráter, de uma série de coisas, e os dentes ajudam muito os pais a acompanharem isso. E aí a terceira escala, né, que esotericamente a gente chama de morder, separar, que acontece em torno dos 21 anos. Isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, como as outras escalas que a gente falou, é uma média. Não é? Que é o momento mesmo, assim, o 21 anos ele já está atingindo a idade adulta. Né? Ele começa a sair ali da adolescência, nos 18 anos, e aos 21 anos já não é mais adolescente de jeito nenhum. Aos 21 anos, hormonalmente falando, ele já está ali se colocando para uma fase adulta da vida. Não é? E é um momento onde tem o separar. Então, é um momento onde o jovem não gosta que pegue nas coisas dele, entendeu? Quer ter a sua privacidade, não é? E tudo isso é importante. É importante ele lutar por isso, pela privacidade, não quer ficar falando no telefone na frente dos outros. E às vezes os pais acham que tem coisas ali mirabolantes. E às vezes não, às vezes é só uma coisa assim, olha, eu tô adulto, né? Já, entendeu? Então, ele não quer ser controlado, né? Se ele está num lugar e tem que ficar telefonando para pai, mãe, toda hora, isso aborrece. Eu não estou dizendo com isso que, do jeito que a marginalidade está, que os pais não peçam contato, demonstrem essa preocupação. Mas eu conheço pessoas que exageram, assim, eu conheço mães que ligam de meia hora, 40 minutos, né? O menino está numa festa, ali ele é zombado pelos colegas, entendeu? Então, isso aí pode começar a dar uma série de problemas mesmo, tratamento de canal, né? A criança começar a ter gengivite, ranger dente na hora de dormir, entendeu? Ter rangimento de dente, gengivite, tem problemas mesmo, tratamento de canal, tem que fazer tratamento de canal, porque ele começa a ser atingido na sua raiz.
Se ele quer fazer uma coisa, um curso que para o pai não é importante, né? E aí começa. Por isso que chama-se morder. É um período em que as pessoas desenvolvem muito bruxismo, trava os dentes assim. Aí vai dormir, o inconsciente está pesado por tudo que está passando e sofrendo, né? E ali começa, de noite, dormindo, a tensão do inconsciente levando a pessoa a morder mesmo. Isso mais na frente pode desenvolver uma série de coisas, entendeu? Dentes mais afastados, dores na boca que não passa, tem que botar aquelas plaquinhas, não é? Dores horríveis, maxilar endurecido aqui, questões no maxilar. Eu já tive muita gente com muito problema, né, nessa questão da mordedura e tal, que ajudou bastante com terapia. Então são essas 3 fases, né? A fase do movimento, que é dos 7 aos 14 anos, a fase do despertar, não é? É em torno exatamente dos 14 anos, e a fase do morder, que acontece em torno dos 21 anos. Entendeu? Então é extremamente importante a gente estar fazendo uma reflexão sobre a gente, não é? Fazendo uma reflexão sobre esse prisma, como foi essa idade. Nós tentei fazer muito tratamento de canal, fazia muita cárie, não é? Tem pergunta aí, Bel? Além de algumas perguntas, várias pessoas refletindo, como a Rafaela, que diz que meu pai não largava do meu pé e não larga até hoje. Tive muita gengivite e bruxismo. Uhum. E a pessoa vai só trabalhar com o dentista fica doido. Eu já tive muito esse papo com dentistas, deles me dizerem, Lu, nossa, como você está esclarecendo para mim isso, porque tem gente que chega aqui que eu já botei a placa de um jeito, de outro, e não resolve. Não é aquilo que a gente diz assim, não, se é ranger dente, nós vamos botar essa placa desse jeito e a pessoa usar. A gente vê que usou por cada placa, eu peço para ver a placa, e ali a gente tem experiência, sabe que não é uma placa que está novinha, a pessoa está usando, que a gente fica doido, porque não é só dentes, não é só uma questão do ortodontista, nem do dentista. Dentes tem muito a ver com a nossa parte psicológica, com a nossa psique. Tem muito a ver com isso. Então essas peculiaridades como dente a mais, dente encavalado, bruxismo, ATM, etc., é importante analisar o ciclo em que aconteceu e sincronizar com a vida e seus acontecimentos? Porque tudo vai piorando, né? Não é que aconteceu, começou a acontecer. E aí vai piorando depois, com 30, 40 anos já está mais piorado. Sim, é importante refletir, entendeu? Eu gosto de você, terapeuta, converse sobre os seus dentes, sobre os dentes com os pacientes, porque isso ajuda muito na constatação. Né? Esse curso que a gente está dando são os corpos o corpo e seus sinais. Os sinais que o corpo está dando para a gente, de que alguma coisa não está boa no nosso psique, nossa alma, no nosso lado emotivo, no nosso lado sentimental. Os dentes mostram esses sinais. É a parte que mais é o retrato do nível de tensão que nossa alma passa, é a observação dos dentes. Quando eu trato as pessoas aqui na iniciação, chega um tempo que a gente vai começar a falar de dente. Como é que não é, como é que acontece. Eu peguei muitas pessoas que chegaram aqui com 40, 50 anos, com bruxismo, que não tinha jeito, eu estava tomando remédio para passar dor, né? Não aguentavam. E eram pessoas que viviam uma tensão muito grande, né? A tensão, o nervosismo, aumenta a circulação sanguínea na gengiva, mas de uma forma que esquenta. Entendeu? Já não sei se você já ouviu essa expressão, estou tão chateada que já estou com sangue quente, né? E é isso mesmo, né? Esquenta e dá uma série de problemas na boca.
Posso, por exemplo, refletir filosoficamente que um dente que nasce fora de seu lugar, como no céu da boca, e pensar o que na minha vida estava fora do lugar e sem se encaixar direito? Sem dúvida. Sem dúvida. E no próximo encontro a gente vai estudar cada dente, né? Hoje nós falamos do incisivo central, que é esses dois daqui da frente que vocês pediram, né? E do incisivo central inferior, né? Esse aqui e esses dois. Vocês pediram, eu já falei, mas nós vamos estar estudando os outros dentes também, tanto superiores e inferiores, no nosso próximo encontro. Alu, você mencionou sobre os dentes que não crescem ou demoram de cair e crescer na primeira fase. E mesmo quando adultos, o dente não cresce de forma nenhuma ou permanente? É uma continuação do que você falou? Sim. A primeira investigação é física, né? Ver se tem uma questão ali de saúde, de vitamina, de cálcio, né? De iodo, enfim, de uma série de substâncias que precisa estar super bem no nosso corpo, para os nossos dentes funcionarem, né? Se não, uma questão emocional. Pessoas com emocional muito contido ou por algum motivo não gostam de se apaixonar, tem medo de... Tem uma relação emocional mais profunda, não é? Elas podem fazer isso, sim, entendeu? Dos dentes demorarem de crescer, de se desenvolver, isso pode acontecer. O canino, né? O canino precisa ter a pontinha dele, né? Ele tem a função, essa pontinha do canino, né? Tem pessoas que não têm canino, né? O canino é por onde a gente libera todas as nossas tensões. Esse sim pode ter tensão, esse pode morder, ele é pontudo, né? O canino é um dente que, para a gente liberar, né? Os sentimentos inferiores, a raiva, tudo. Mas se a pessoa é tão contida ou tem uma educação tão fechada que ela não pode entrar em contato com o emocional, mas a pessoa não tem nem canino. Você olha e faz o canino igual ao do outro, retinho. Não faz a pontinha, não é? Incrível, Alu. Conheço 2 pessoas que não têm e são assim mesmo. Sim. E a Lilian disse que é dentista e hoje recebe muitos pacientes com bruxismo. E além da placa, colocou no tratamento a limpeza profunda de chakras e os resultados são muito bons. Ô, Lilian, obrigado, meu amor. É isso que a gente faz. Então, tem vários temas para dar curso. Eu dei aula a minha vida inteira, né, Lilian? E aí Baltazar fala assim, faz esse no grupo de membros. Faz esse no grupo, não sei o quê, faz aquele em Planeta em Oração, não é? Mas esse conhecimento aqui, Biel, é bem importante, viu? Iniciado para todo mundo. Que bom que você está... E a pessoa vai melhorar, sim. Sem dúvida. Imagina, Lília, que bom, dentista com limpeza de chakra profunda. Eu tenho dentistas, amigos meus, que já foram meus alunos e tal, e que eles fazem isso, sim. Né? É fatal, sabe? É fatal mesmo. Ajuda bastante a liberar as tensões. Então, tratar apenas o problema físico com tratamento dentário ou com aparelho ortodôntico, por exemplo, seria deixar de lado também uma parte muito importante do problema? O que acontece é que, muitas vezes, o que o dentista vai estar fazendo é consertando uma coisa que já vê que errou, né? O emocional é desequilibrado, fez a pessoa ter esse dente aí entortado. E o dentista, eu morro de pena dos dentistas, porque eles fazem um trabalho perfeito e a pessoa continua sentindo dor. Então, os dentistas aí botam uma cadeira meio maca, e aí já faz uma limpeza de chakra profunda ali, a pessoa que legal. Quando a gente, por exemplo, arranca um dente, né? Quando a gente faz um tratamento canal, mexe com a raiz. Esse movimento, esse tratamento mexe. Tem pessoas que têm pesadelos depois. Eu acredito que o medo que as pessoas têm de dentista é muito mais um medo utópico, sabe? Um medo inconsciente. Tem gente que tem pavor de dentista, né? E, na minha opinião, que estudo física e metafísica
dos nossos comportamentos, esse curso está dentro desse tema que eu dava aula, física e metafísica do nosso comportamento. Esse pavor tem muito a ver com essas questões da psique mesmo, né? Do embrião da nossa raiz nervosa. Eu não sei que horas são, Biel, se eu posso... Pode sim. São 8h44. Nenhuma pergunta sobre isso mais? Tem muitas colocações de casos específicos. E se o dente tem aquilo, tem assado, se tem agenesia, se está fora do lugar. Muitos casos específicos, é o que Sim, aparece. Mas eu quero ver. Se está rotacionado o dente, se ele é do formato errado. Sim, se sai da morfologia, não é? Se sai da forma, né? Imagina o dedo, ele sai da forma. Alguma coisa há, o dente também. O dente, ele tem a sua morfologia própria para a função que ele tem, que é trabalhar a nossa digestão. Se os dentes da gente não estão bem, gente, dentista é uma coisa que a gente tem que ir. Se os dentes da gente não estão funcionais, não é? Precisa tratar tanto do aspecto físico disso, quanto do aspecto psicológico. Se tem uma coisa que nossas ramificações nervosas trabalham para fazer com perfeição, são nossos dentes, que tem a ver com o que a gente come. Tem muitas pessoas que desenvolvem problemas estomacais. Já cansei de ouvir médico dizer isso. O problema não está no estômago. A úlcera foi uma consequência do quê? Da dentição não está bem, né? A dentição não está acontecendo bem, está com o dente torto, está com isso, está com aquilo. A mesma coisa que faca cega cortando bife. Já viu? A gente fica ali, não corta, né? Então, chega um momento que se a pessoa não está conseguindo mastigar aquilo direito, ela já está com aquela comida na boca, ela empurra a comida mal mastigada para dentro. Isso aí vai dar problema no estômago. Então, o estudo da psique, né, da alma, do comportamento humano, demonstra claramente que a gente tem doenças que talvez não tivesse, se tivesse o conhecimento disso. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, fazendo uma transmissão de conhecimento, nada muito profundo. Claro que quando eu dou curso no meu grupo, né, grupo de terapeutas, eu aprofundo muito mais no que a gente está falando aqui, mas já dá uma ideia, né, para a gente poder ter uma atenção. Entendeu? Então, uma coisa legal, estuda sim o formato de um dente, por que é que ele tem que ter aquele formato, vai pesquisar aí. Tá? Se o seu não está de acordo com aquilo, vai procurar tanto o dentista e entender as questões psicológicas também que levam à má formação dentária. Essa é que é a ideia desse encontro que nós estamos tendo aqui. O que mais, Biel? Você mencionou a questão da alimentação e já disse diversas vezes que é o momento que mais trocamos energias com nós mesmos. Então, se os dentes não estão bem, interferimos no momento mais importante desta troca? Sim, sem dúvida. Os dentes estão para a boca como os dedos estão para a mão. Né? Se a gente não pega nas coisas direito, a gente não escreve direito, não é verdade? Deixa a coisa cair, não é? Então, os dentes são os dedos da boca. Né? Os dentes é que pegam o alimento, que é meio automático isso, né? Que põe no dente certo para poder morder aquele alimento. Né? Dificilmente as pessoas comem maçã mordendo com o dente da frente. Ninguém vai pegar uma maçã e vai tentar enfiar para morder aqui atrás. Mas na hora que corta, esses dentes já saem de cena, já manda a maçã para outro lugar, já manda ninguém fica mastigando assim, ó. Não é? Entendeu? Então, se você, por exemplo, está mastigando assim, tem algum problema já. Pode estar associado, o problema físico tentar entender porque que os outros dentes não estão. Eles não cresceram direito, não conseguem morder, né? Porque que você não está levando para o dente certo o processo de mastigação, né? Isso tem muito a ver também com dificuldade de aprofundar
nos problemas que está vivendo. Né? Fica só no morder aqui na frente. Entende? Não aprofunda, ou porque a pessoa já está muito estressada e não tem mais condição de aprofundar, ou porque não quer mesmo ir no cerne das questões, o que demora de amadurecer. Né? A função daqui, ó, não é ficar mastigando, aqui é só cortar e outros dentes que fazem o processo da mastigação. Então, a forma como a gente mastiga o alimento, né? Se a gente impõe uma pressão muito forte no mastigar que não precisaria, então está liberando ali uma ansiedade, uma toxina já na comida. Entendeu? Eu falo para as pessoas isso, come carne vermelha, tem toxina. E mastigar agressivamente, ser ansioso, já viu? Estou exagerando um pouquinho assim, só para ter uma ideia. Ali também está mandando muita atenção naquela comida que come. Né? Tá mandando muita atenção para dentro. Então, é importante, né? Equilíbrio é importante em tudo quanto é lugar, queridos. Na mastigação também. A mastigação ela precisa ser uma coisa lenta, né? Pausada. Senão a gente também manda Quando a gente está muito ansioso, nossa saliva fica grossa. Por quê? Porque ali estão componentes em desequilíbrio, porque a nossa ansiedade, a nossa adrenalina fez o corpo produzir. Né? Então a saliva fica mais grossa e tal. Então, se a gente está comendo ansiosamente, nossa saliva vai estar mais grossa também. E aquele alimento vai receber de novo aquela adrenalina que já virou saliva e que vai para dentro de novo, através da alimentação, entendeu? E aí torna a alimentação energeticamente mais fraca. Uma das coisas que a gente estuda muito na segunda etapa das iniciações, que vai ser agora, né? Já estamos começando a segunda etapa no dia 27 de fevereiro, com algumas turmas. Uma das coisas que nós vamos trabalhar é esse tema que a gente está falando aqui, é a mastigação. Senão você tira toda a energia positiva do alimento. Todo. Fica ali o nutritivo, mas mesmo assim o nutritivo também já vai contaminado, né? Além da parte nutricional estar contaminada, muitas substâncias que não era para ter voltado para o organismo voltam, roubando o lado mais positivo da alimentação. Você mencionou de quando o dente não cresce por questões emocionais na família e etc. Dificuldade de amadurecer, né? E quando a pessoa já nasce sem ter os dentes definitivos em sua boca? O que ela está chamando de dente definitivo? Já nasce sem o dente, só tem o dente de leite, não tem o dente definitivo, não existe o osso do dente que fica definitivamente. Depende, porque o incisivo ele está deixando de existir. E ele é um dos dentes definitivos. Eu estou perguntando qual dente. Ela disse que são muitos dentes. Então, dificuldade de amadurecer mesmo, dificuldade de levar a vida para um nível mais profundo, não é? Entendeu? Ou por estresse, ou porque teve uma criação muito repressora, né? Dá uma tendência das pessoas serem mais superficiais. E a depender de tudo isso aí, isso se manifesta nos dentes também. Entendeu? Porque na fase do despertar, não tem mais dente de leite na boca. Não é? Com 14 anos a gente começa a trocar, no máximo com 21 anos, estourando aos 21 anos, não é para ter mais dente de leite na boca. Não é para ter. Esse é o crescimento dentário e emocional em equilíbrio. Se a gente está aí com 16, 17, 18, 20, um dente de leite que não trocou, que não veio, aí já se revela uma coisa que tem aí, né, uma dificuldade de amadurecimento. Eu só não entendia quando nasce. A gente nasce sem dente nenhum. Não, mas ela é genético, ela não tem não existe, uma questão chamada agenesia, pelo que eu pesquisei aqui, que a pessoa, o dente não é que ele está ali e não desceu, ele não... Então, todo esse processo do não surgimento de dente, porque cada caso é um caso, né? Esse caso que você está trazendo aí, eu teria que estudar mais profundo para poder responder aqui.
entendeu? Se é um caso de genética, né? Aí, olha, esse caso de genética entra num nível profundo muito grande. Tem espíritos que não estão muito prontos também a trabalharem a sua maturidade, escolhem nascer com mães e pais que vão promover a dependência. Então, tem muita coisa aí para a gente poder ver, né? Então, esses casos assim, eu preciso de muito mais informação para poder comentar. Ok, estão gostando do curso? Adorando. Fala que você deve ter muitos HDs de memória na nuvem para ir trazendo tantos conhecimentos variados em cada encontro. 35 anos de trabalho efetivo, né, querido? Não é 35 anos trabalhando com paciente 2 horas por dia. Não, minha média de trabalho é 16, 18 horas por dia. Uau, e sou uma iniciadora, né? Iniciação, a gente lida mais profundamente com o nosso paciente, a gente vai mais profundo na cura. Iniciação é uma terapia plus, né? É um trabalho terapêutico plus, onde você convive ali dias com o terapeuta. Ele não só lhe examina pelo que você fala sentado numa cadeira. Tem toda uma coisa ali de convívio, de tudo que faz a gente, de estudo sobre o paciente, que muita gente me pergunta sobre iniciação. A iniciação está mais para terapia do que para religião. Primeiro que não tem nada de religião, né? Então, essa cadeira de iniciador, você convive profundamente mesmo. Você vai ver os dentes do paciente, você vai ver todos os ossos. Eu estudo todos os ossos. É bem profundo, análise bem profunda mesmo. Tá bom, queridos? Que bom que vocês estão gostando. Beijo. Na próxima semana continuaremos com dentes.